O Paquetá tá completamente despedaçado, e inclusive na última rodada da Premier League tomou um cartão amarelo e caiu no choro. O meia do West Ham e também da seleção brasileira tá passando por um processo delicado e complexo, e nos próximos dias vai receber uma notícia que pode significar uma nova chance ou então o final da sua carreira como jogador profissional. Como já é de conhecimento público, o meio-campista está sendo acusado de um suposto envolvimento em manipulação de resultados para favorecer apostadores e pode ser banido do futebol profissional depois da conclusão do julgamento. Mas por que é que só agora o Paquetá desmoronou e chorou no gramado? E o desabafo da esposa dele nas redes sociais sobre tudo isso? O que foi que ela disse e o que é que está acontecendo agora com o Lucas Paquetá? Fica tranquilo que eu vou te contar exatamente tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? Parte da nossa lista larga, né? Mas naquele momento da escolha dos 23, diferentemente de Neymar, de Danilo e até mesmo de Ederson, naquele momento ele estava lesionado e as informações, tanto do departamento médico lá do West Ham com o nosso Dr. Rodrigo Lasmar, era de que ele demoraria mais tempo para recuperar a lesão do tornozelo. Então foi por isso. Foi uma questão clínica na época. Mas ele jogou 4 dias antes do corte, né? Da nova convocação. Mas a lesão que nos foi passada era essa. Olha, vai demorar para recuperar e logo depois da escolha dos 23, bom, e como ele já estava num setor, né, entre aqueles volantes meia, bom, aí já foram feitas as escolhas e a convocação saiu. Em relação à situação dele, o que a gente espera é que isso seja esclarecido o mais rapidamente possível, para o bem dele, para o bem da seleção brasileira, para o bem do futebol mundial, né? Se realmente eu espero que tudo isso possa ser provado que ele não tem qualquer tipo de responsabilidade, ok, vai ser bom para o futebol brasileiro, para a seleção. Caso contrário, que também, né, a justiça faça o que ela precisa ser feita. A exclusão dessa lista, então, não tem a ver com o julgamento? Zero, naquele momento zero. Foi realmente, como ele disse, uma questão do tornozelo dele, que nos foi passado pelo próprio departamento médico lá, que ele demoraria mais alguns dias, acabou que ele se recuperou bem, graças a Deus, e que voltou a jogar. O Paquetá sempre foi um cara pra cima, brincalhão, o garoto da dancinha, da jogadinha do Paquetá. Muitas vezes ele foi até ridicularizado por isso como jogador, mas a verdade é que ele pouco se importava com tudo isso. Sempre foi um cara com um mental muito forte. Afinal, um garoto revelado pelo Flamengo que conseguiu se destacar na Gávea, mesmo com toda a cobrança que a gente sabe que ali existe, é um cara que não vai se abater por conta de mensagens e memes em redes sociais de quem debocha do seu jeito alegre. Ele foi pro Milan depois da passagem de sucesso no Flamengo, jogou também no Lyon da França e em 2022 acertou com o West Ham da Premier League. Essa ascensão na sua carreira, essa trajetória podia ser ainda de mais sucesso, já que em 2023, depois dele ajudar o West Ham a conquistar a Conference League, o Manchester City do Pep Guardiola, teve interesse no jogador a pedido do próprio treinador. Mas foi exatamente quando essa notícia do interesse do Manchester City surgiu pelo Lucas Paquetá que as coisas começaram a desandar na carreira do jogador. Porque o Paquetá, durante as negociações entre City e o West Ham, foi informado que existia uma investigação da Federação Inglesa de Futebol, a FA, sobre um envolvimento dele em uma suposta manipulação de resultados em algumas partidas da Premier League, onde ele teria propositalmente tomado cartões amarelos para beneficiar apostadores. E tudo isso gerou uma grande especulação na mídia. O Paquetá virou alvo de muitos ataques e desconfiança. As negociações com o Manchester City melaram e o jogador também perdeu a posição dele na seleção brasileira, justamente por tudo que estava vazando na mídia sobre o caso em que ele estava sendo acusado. E o Paquetá, ele estava na lista, que é um jogador que eu gosto muito, e
E também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente. Muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. Então eu achei pertinente, pensando no Paquetá, e é muito bom você me perguntar, porque é um jogador que eu adoro como jogador, embora a gente nunca tenha trabalhado junto, tenho as melhores impressões em relação ao Paquetá, e a CBF vai estar com as portas abertas para ele assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora. Naquele momento, pareciam que as coisas iam desandar completamente e o jogador ficou em compasso de espera pela pior notícia. Mas os processos foram se arrastando, ele voltou para a seleção brasileira algumas convocações depois, seguiu jogando também na Premier League e nas competições europeias pelo West Ham e em determinado momento até parecia que tudo isso não ia dar em nada, que foi apenas um barulho para ele permanecer no West Ham e pronto. Houve inclusive, depois da disputa da última Copa América, a possibilidade do Paquetá deixar a Inglaterra e retornar para o futebol brasileiro defendendo o Flamengo, mas as coisas acabaram não acontecendo, muito pelo temor de uma punição futura do jogador e também porque o West Ham queria aproveitar o meia por mais tempo e não ia liberar ele de graça. A verdade é que apesar das coisas não terem acontecido positivas para ele com o desfecho de um retorno ao Flamengo, o Paquetá estava mais tranquilo com o andamento das coisas, não parecia que nada ia dar em nada. Mas nesse começo de ano, o jogador viu os processos se agilizarem, andarem, uma comissão foi montada e o julgamento dele finalmente aconteceu na Inglaterra. De acordo com as informações do Fred Caldeira, o excelentíssimo Fred Caldeira, sempre muito bem informado da TNT Esportes, ele trouxe que o caso Paquetá tá numa fase que se tem o seguinte: só há dois caminhos para ele, ou ele é inocentado ou ele é banido. Não vai existir um meio termo com uma suspensão curta, média ou longa. O julgamento já foi concluído e o veredito vai ser divulgado na primeira quinzena de junho. E cara, com tudo isso, a gente tá falando de um cara que pode estar fazendo a última temporada dele na carreira. E foi exatamente assim que ele entrou em campo para enfrentar o Tottenham com a camisa do West Ham pela 35ª rodada da Premier League ali. Faltam 3 rodadas para acabar. E depois de fazer uma falta comum e tomar um cartão amarelo, velho, o Paquetá simplesmente caiu no choro no meio do gramado. Uma cena que deixou todo mundo apreensivo. Foi um lance normal, uma falta tranquila, mas o jogador parece ter chegado ao seu limite. Não à toa, o treinador Graham Potter foi questionado sobre tudo o que aconteceu e ele falou o seguinte: o que vimos foi uma reação de um ser humano, ele não é perfeito, mas eu amo o Lucas, ele deu tudo de si em campo, mesmo em circunstâncias difíceis, ele tá fechado conosco, ele deu tudo de si em campo e está bem, disse o treinador do West Ham. O Paquetá, é bom dizer, não falou nada sobre isso. Na verdade, o Paquetá só se manifestou sobre esse caso uma vez e foi numa coletiva da seleção brasileira quando ele foi convocado depois de ter ficado um tempo ausente por conta das investigações. É difícil falar porque está em curso, mas ao mesmo tempo falaram muito por você ao longo desses 6 meses e você não teve a chance de se posicionar. Enfim, de que maneira que você encara tudo isso e o que passam para você, até para que você fique tranquilo quanto ao futuro de sua carreira. Enfim, você pode falar sobre isso. Obrigado. Cara, na verdade eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto, mas são 7 meses já que tem acontecido e eu tô cooperando e fazendo o que tá ao meu alcance para que isso se resolva logo. Bom, depois dessa declaração, o Paquetá não falou mais nada sobre o assunto e tudo que aparece são especulações na imprensa ou notícias sobre o andamento do processo. Mas recentemente, a esposa do jogador acabou desabafando nas redes sociais sobre o caso e o que o Lucas Paquetá e a sua família estão vivendo até aqui com isso. Ela disse o seguinte nas suas redes sociais:
Eu nunca falei nada por aqui, e talvez nem deveria. Meu marido tem uma postura e uma força que eu admiro e me impressiona. Estamos há 2 anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte. Ele sempre teve na cabeça dele que só defenderia-se no momento e no lugar certo. Não existe nada contra ele. Vocês nunca perceberam isso? O fato é que nos próximos dias, na primeira quinzena de junho, como trouxe o Fred Caldeira, o Paquetá vai saber exatamente o que vai acontecer com a carreira dele. E ao que tudo indica, pelo que se tem na imprensa, as notícias não são boas, cara. Sinceramente, é algo que deve ser insuportável, um jogador passar tanto tempo assim aguardando um veredito. São 2 anos a compasso de simplesmente ter a sua carreira, o seu futuro nas mãos de outra pessoa, sem saber o que vai acontecer. Às vezes, esse período de incerteza, essa insegurança sobre o que vão dizer, é pior até do que a punição em si. Mas e você? O que pensa de tudo isso? Acha que existe chance dele ser inocentado? E conta pra mim, se fosse você no lugar do Paquetá, o que faria nesse momento? Comenta aqui agora, quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo. E se você quiser entender com mais detalhe as acusações que ele tá sofrendo, tem vídeo aqui no canal, clica aqui que eu te explico tudo detalhadamente, beleza?